Olá, pessoal! Estamos aqui com mais um episódio do podcast Beth e Companhia. Agradeço muito a presença de vocês, a participação. E hoje, gente, o nosso assunto vai ser muito especial devido ao mês da mulher. Vocês sabiam que nós, mulheres, conquistamos o direito ao voto há apenas 92 anos? Eu fui saber semana passada e eu disse, não, vamos ter que discutir sobre isso. Conforme o Tribunal Superior Eleitoral, representamos apenas 52% do eleitorado nacional. E aqui em São Leopoldo, na nossa cidade, acredito que esse percentual é muito menor. Depois a gente vai falar com as nossas convidadas sobre isso. E para responder a pergunta que desde a semana passada me norteia, que é assim, 92 anos do primeiro voto, e agora? Como é que a gente administra essa situação toda? Foi daí que eu convidei duas pessoas que eu estou aprendendo a admirar como profissionais, como pessoas, que são a vereadora Ana Afonso e Yara Cardoso. A escolha dos nomes é por ordem alfabética, que é sempre mais democrático, né, professora? Tanto a Ana quanto a Yara têm uma longa trajetória na política. Elas atuam fortemente na defesa da igualdade de gênero. A Yara é advogada, ela pesquisando, depois ela vai falar mais sobre isso, nas atividades dela, ela promulgou a lei que criou o Conselho de Defesa da Mulher aqui em São Leopoldo. A Ana é professora, foi a primeira mulher do PT a ser eleita vereadora aqui em São Leopoldo, a primeira mulher do partido. Ela também foi deputada estadual, onde eu lembro que ela protagonizou um debate muito importante sobre a amamentação. Não esqueci disso. E eu as convidei, então, pessoal, para falar em si, por que 92 anos depois, nós mulheres, ocupamos tão poucos espaços políticos, tanto no município, no estado e no país. Então, para quem está nos ouvindo, já quero dar as boas-vindas aqui para vocês, agradecendo demais a disponibilidade do tempo de vocês, que eu sei que é bastante corrido. Ana, vou começar por ti. Obrigada pelo convite e pode falar um pouquinho sobre ti? Sim, obrigada, Beth. Então, um prazer estar aqui contigo, Beth, te cumprimentar, te agradecer, né, pelo convite. É sempre muito importante, principalmente no mês de março, quando a gente consegue introduzir as pautas que refletem a realidade das mulheres na sociedade. E no caso, tu pegaste um ponto, uma data, referência, que foi a conquista do voto feminino. Então eu, a vereadora Yara, quem eu quero cumprimentar também, minha colega de mesa diretora, minha colega de Câmara de Vereadores, nós estamos aqui desafiadas por ti a refletir sobre o nosso papel no meio político, onde somos minoria, apesar de sermos maioria das eleitoras. É verdade. Então, quero te agradecer o convite, né, dizer que é um prazer. Eu inicio a minha trajetória na cidade como servidora pública, né, sou concursada, professora da rede municipal, em 92 e em 94, tenho 2 concursos. Começo lecionando na escola Dilsa Flores, na Coab Feitoria, né? Então tenho uma relação com a grande feitoria, com as periferias, com a educação pública de qualidade. E a gente vem de uma trajetória em defesa da educação, que vai perpassando a direção da escola. Muito jovem, eu tinha 22 anos quando fui diretora dessa escola. Nossa. Com mais de 1.200 alunos, né? E logo em seguida fui também presidenta do Sindicato dos Professores, que é o CEPROL. Toda a luta em defesa da educação, uma jornada aí de um período ali da década de 90 até os anos 2000. Concorri pela primeira vez a vereadora nas eleições de 2004 e já me elegi na primeira eleição. Sei que isso é um excesso à regra, digamos assim, as mulheres disputam muitas vezes, nem sempre se elegem já na primeira. Estou no 4º mandato de vereadora, já fui deputada estadual de 2010 a 2014 e fui também candidata a vice-governadora nas eleições de 2018. Então a gente tem uma caminhada, né, em defesa de um projeto de sociedade, em primeiro lugar, onde as mulheres sejam protagonistas de suas vidas e onde elas, com a nossa presença, a gente mude, inclusive, a política. Tem uma frase bem famosa que fala que quando uma mulher entra na política, muda a mulher. E quando muitas mulheres entram na política, muda a política.
Então, acredito que a Yara vai corroborar comigo sobre isso. Nós estamos nessa empreitada de mudar a política, porque as nossas vidas já foram atravessadas por isso, elas já mudaram. Nós já não somos mais a Ana e a Yara que fomos lá atrás. Nós fomos atravessadas por isso. São muitos desafios. Ao longo do programa a gente vai poder falar quais são os desafios, mas nós buscamos que a política mude também, que ela nos reconheça, né? Que ela tenha mais a nossa presença, né? Que ela seja ainda mais democrática. Então, hoje o papo promete, né? Obrigada mesmo. E quero abraçar também a vereadora Yara, que é também um expoente a quem eu admiro muito, né? Na política. Oi, Beth. Quero te cumprimentar a vereadora Ana, nossa colega, uma potência de mulher, uma inspiração para todas nós. Cumprimentar a tua audiência, as pessoas, né, que agora vamos conversar, dialogar um pouquinho pelas conquistas, pelos desafios que nós mulheres, e é nós mulheres, é a nossa civilização humana, né? Sim. É nós aqui, somos 52% da população, do eleitorado, somos também majoritárias. Mas quando se fala em mulher, se fala em família, se fala na humanidade. Então, eu creio que hoje o teu programa, Beth, seja sobre humanidade. Ana falou que nós somos atravessadas pela política e talvez o nosso maior desafio seja este, sabe? Seja fazer com que as mulheres, e me perdoe, eu me emociono, que as mulheres se sintam representadas, que elas se façam representar. Porque sim, tem pautas que são muito específicas e que precisa do olhar da mulher, um olhar tão potente, né? Nós temos personalidades, mulheres, que invadem todos os setores da vida, seja lá no magistério, no magistério, onde também, né, tem, acho que mais mulheres do que homens, na magistratura, no Ministério Público, nos hospitais, as médicas, as enfermeiras invadindo, né? Mas e na política? Tu começaste quando? Para fazer a mesma pergunta que eu fui para a Ana, para depois tu dizer, mas eu não falei sobre mim. Mas então... Mas você foi advogada? Sou advogada. É que, né, a Ana deu eu a... também servidora pública, né? Lá na secretaria, comecei a vida... Era um setor de habitação da prefeitura, lá embaixo do Hospital Centenário. Guria, nova. E comecei e tomei gosto. Meu tio era vice-prefeito da cidade, o Nunes. Era vice-prefeito do Dr. Olímpio, acho que nem tu sabe disso, Ana. E começo ali tratando essa questão de regularização fundiária de uma forma muito tímida. Aquele tempo não havia os recursos que tem hoje, mas enfim, começamos lá, batia os títulos de propriedade, datilografava à época. E aí foi, depois, né, assumi algumas secretarias no município, secretaria CEMOV, à época era a Secretaria de Obras, Urbanização, Iluminação. E nessa época, daí você já tinha se formado como advogada? Sim, eu me formei em 2000 como advogada, mas permeou. Concorri a vereadora em 1997, estou no 5º mandato. A Ana está no 4º, né, Ana? Acendi 2 vezes a secretaria, primeiro de assistência social, depois de ação social e depois de assistência. Por 2 gestões, fui secretária de assistência social, também fui secretária de turismo no município, trabalhei na Secretaria de Desenvolvimento Social, quase em todas as secretarias do município eu já trabalhei. Sim. Pude também ser secretária de algumas delas, fui presidente da FEPS, a Fundação Estadual de Produção e Pesquisa, que tem uma gama de atendimento muito grande. Eu fiquei com uma vontade, não vai dar tempo, porque eu disse, Beth, foca na pauta. Foca, Beth. Porque quando eu fui pesquisar vocês, eu fui, mas a Yara fez tal coisa, a Ana fez tal coisa. Aquela questão do genoma, tu estava numa questão lá das pesquisas e tudo mais, louca para assuntar do que é, porque é um assunto que a gente... É candente, é instigante. Mas aí vai ficar muita coisa, sim, porque... as histórias já tem muita riqueza. Só de história a gente tinha que fazer outro podcast para vocês contarem histórias pitorescas dessas andanças de vocês, né? Eu lá na FEPS eu fiz o primeiro Congresso Nacional de Biotecnologia. Olha, viu? Versando assim, sabe, buscando a genética. Eu tenho curso de biologia, não concluí, mas, né, e quando presidi a FEPS, eu pude me fartar muito dessa coisa da ciência, né, me fez, sabe, um bem danado. Por questões políticas, vereadora, abri mão. Isso é um podcast
Faz 24 parte, horas né? de podcast para tratar Sim. sobre isso. E aí, assim, ó, gurias... Ai, olha eu. Gente, gurias é um hábito aqui que a gente tem de chamar Mas acho que é bem... Mas eu acho que até eu sou... Não vamos falar de idade, mas acho que eu sou Ele é mais velha que íntimo, você. assim, eu acho que gurias aproxima bastante, fica bem tranquilo, eu acho que não... Então, eu amo esse bloco que se chama Minas de Propósito. Minas também é uma coisa. Minas. E aí, Mina? Tudo bem? É isso aí. Mas olha só, vereadoras, o que me motivou mais ao convite de vocês é justamente essa questão de nós temos quase 100 anos de voto e pouquíssima, proporcionalmente, como você falou, Yara, proporcionalmente muito pouca força política ainda. Não né? chega a 10%, Beth. É. Nos assentos nas assembleias. E vendo nos assim, congressos. aqui falando da nossa aldeia, nós tivemos até hoje só uma prefeita que nem eleita foi. Ela como eu foi fui. conduzida. Presidente da Câmara. Né? Sim. E assim, ó, com tantas conquistas, digamos, né? Com o que na percepção de vocês, porque vocês sentem isso na carne. Eu, Beth, posso ter uma ideia, assim, mas o que é efetivamente, assim, que vocês sentem? E eu não estou nem falando de que partido vocês são, eu estou falando com vocês como políticas que são, né? Seres políticas, né? O que realmente impacta? Vocês são políticas vitoriosas, ambas, porque vocês aprovaram muita coisa, fizeram muita coisa. Porém, tem todo um entorno aí, né? Tem toda uma fala aí. O que é que inibe tanto, assim? A participação feminina quer começar, vereadora? Por favor, tanto. Pode A ser. palavra... Esses dias eu até escrevi sobre todas nós sempre, quando chega o aniversário do voto feminino, a gente faz alguma reflexão, né? Eu refletia também sobre isso. E todo mês de março essa pergunta vem pra gente. Talvez a cada ano a gente vai mudando um pouquinho a nossa percepção. E não deveria ser só em março, Porque né? Deveria ser todos os meses. Não existe uma resposta única que explique essa baixa participação das mulheres. São uma série de questões culturais, políticas, de ordem dos direitos das mulheres como um todo. Não só os direitos políticos vieram há 92 anos, mas também os direitos civis, todos os direitos das mulheres foram... E esses direitos são ainda mais recentes, Sim, né, vereadora? Muitos são porque recentes. Porque em 70 e 80, agora foi em 2023 que a gente teve aprovado agora nós podemos optar se queremos passar pela esterilização ou não, sem aprovação do marido, mas Sim. olha só... Sim. Então, a gente, para compreender isso, a gente precisa olhar a história, né? Compreender a história. Isso não significa que a gente fique resignada, assim, né? São digamos, constatações que têm que ser mas feitas se para tu poder mudar essa chave, inclusive, né? o direito ao voto feminino, ele só foi conquistado com muita luta. As mulheres, Sim. algumas morreram nessa luta. Sim. As primeiras eleições, em 1932, elas só ocorreram as mulheres votando com a autorização dos maridos na primeira eleição. Só em 1934 que as mulheres passaram a votar de forma universal, sem esse critério. Elas tinham, na primeira eleição, em 1932, a autorização do marido ou comprovação de que tivessem renda própria. Então, assim, no campo dos direitos das mulheres como um todo, nós saímos atrasadas conquistando esse lugar na sociedade. Atrasadas eu digo porque, digamos que a democracia começou antes e nós viemos depois a participar dela. E atrasadas devido ao cerceamento, e não pela não vontade, não pela ignorância intelectual. Até porque chegamos onde chegamos com muita luta. Sim. Não foi uma deliberação, uma liberalidade. Exatamente. Foi muita luta, né, vereador? Isso Sim. mesmo. Eu vejo assim que o que tem de pano de fundo é uma cultura, né? A cultura, o lugar da mulher era administrando a vida doméstica e familiar, e os homens na vida pública, né? Então, até hoje a gente vê por que existe tanta desigualdade, por que a luta pela creche, né, a educação infantil ainda não é universal. Por que muitas vezes, em razão, existe um pensamento pelas obras materiais e nós trazemos um pensamento pelos serviços, pela qualidade dos serviços, pela saúde integral, pelo olhar mais humanitário. Nós trazemos isso, é um componente que nós trazemos que tem a ver com aquilo que compõe a nossa essência também, que é gerar a vida, né? Nós gestamos, nós geramos. Que hoje, politicamente, quando a gente vai pesquisar as mulheres na política, a
postura, a atividade delas nessa parte social, ela é gigante, né? E aí, pegando esse gancho, assim, para vocês duas, mas por que, então, quando a mulher finalmente consegue ter esse espaço, ter um cargo de vice-prefeito, ou de prefeitas, que seja, de presidente da Câmara, ambas tiveram, você foi, né? Sim, fui. Ambas foram Duas presidentes vezes. da Câmara de Vereadores. Quando finalmente a mulher está num lugar que pode fazer a diferença, ainda na política ela é retirada, porque a gente acompanha isso, né? Tá nos veículos de comunicação, tá no nosso dia a dia. Aqui em São Leopoldo acontece muito, em Novo Hamburgo, não é uma coisa só daqui. E nesse nicho, que falta alguma coisa para a mulher, ou é politicamente, as forças políticas, eu ouvi essa frase, esse sistema não ainda precisa de uns mais 90 anos para mudar? Olha, permite, vereadora, dizer o seguinte... Eu sei que vocês duas estão... A gente tá... Nós temos, né, uma história difícil, nós vivemos ainda sob a cultura do patriarcado, né? Isso. Veja bem, a mulher conseguiu ter um negócio sem a anuência do marido, viajar sem a autorização do marido, agora, na década de 80, 1983, por aí, jogar futebol não podia no esporte masculino. Direito à educação, as mulheres não iam para a escola, as meninas não iam. No máximo até a 4ª série, né? Veja, a minha mãe. Então, e nós fomos... nossas gerações anteriores, né, firmadas em cima disso, desse substrato disso aí, e a luta vem de longe com muita conquista, muitas mulheres que admiramos, que a gente traz no nosso DNA, né, no nosso arcabouço, assim, que nos inspira muito. Hoje nós está bem, uma ou outra se elege, 10% das casas, das cadeiras do Legislativo é composta por mulher. Em alguns parlamentos sim, outros nem isso. Veja, nós somos hoje 13, 2 vereadoras. O que é isso? É 10%? Nem dá 10%. Não. E tem isso, a suplência? Vocês, tem vereadoras suplentes. Temos uma suplente que está em exercício nesse momento. Beth, é nesse contexto, nessa caminhada toda, que eu, a Ana e outras mulheres conseguiram se eleger, temos uma atuação extraordinária, né, no nosso trabalho legislativo, no nosso trabalho político, mas ainda há que se dizer que nós vivemos sob a égide de um ambiente machista. A política é um substantivo feminino, mas o poder é um substantivo masculino, e ali eles ainda são hegemônicos. Assim, muitas vezes, quando surge uma liderança feminina, isso parece que dá medo para algumas pessoas. Dentro dos próprios partidos políticos, eu não quero falar pelos outros, eu falo pelo meu. E eu sou dirigente, eu sou presidente de um organismo de mulheres no meu partido, que é super atuante, e mesmo assim, a gente tendo a força que a gente empreende para fazer, né, as mudanças básicas que se quer, é muito difícil num ambiente onde as pessoas pregam. Todos, os homens e as mulheres, a democracia, a igualdade de direitos, né? O discurso, são belíssimos os discursos, mas a prática é diferenciada. Quando fala do poder, parece que os homens se unem e fazem uma barreira, e a gente tem que lutar muito e ter a sororidade entre nós mulheres. Era isso que eu ia dizer, essa mesma barreira mas que os homens têm por natureza, porque antropologicamente o homem vai caçar, a mulher fica na caverna, né? Nós ainda temos isso nos nossos... Muito isso, né? E às vezes nessas situações, como são poucas mulheres ali nesse mesmo redor, nesse mesmo círculo que os homens fazem, a gente não tem tantas mulheres para fazer essa mesma... Exato. Essa mesma força, essa mesma... Some-se. O trabalho de furar o bloqueio Isso, porque tu tá sozinha. Como é que tu vai lutar? Ana, tu é Beth, 2, 3 contra uns 15. É um lugar de muita solidão. Some-se a isso o fato de que se tem família, filhos, né? Se alguém está doente em casa, quem leva é a mulher, geralmente. Eu li um artigo sobre isso a semana passada. É absolutamente, sabe? Isso, chega a ser penoso a atividade política das mulheres. Por mais que às vezes o teu parceiro, teu companheiro seja incrível, maravilhoso, mas na hora da febre, na hora do médico, da escola, da lancheira da criança dentro da mochila para ela ir para a escola, é a mulher. Beth, leva sogro, sogra, mãe, filho, marido...
E ainda tem que ir na sessão da Câmara, E vê ainda bem, tem né? que ir na sessão da Não, e o marido chega em casa, vai ver política. série. A mulher vai ver, vai organizar a Isso vida é verdade. dele, dela e da A casa. gente até vê série junta, mas ela lavando a louça e ele no sofá. Por isso que a mudança política passa pela mudança dentro de casa. Começa ali, daí nós vamos começar a ter uma mudança verdadeira da sociedade, da nossa cultura, a partir de casa, passando pela escola, chegando na política. Sabe que antes eu fiz 2 rascunhos para essa apresentação que eu fiz antes. A primeira estava escrita assim, uma aspinha. Detesto falar de política. Uhum. Quanto mais as pessoas se negam a falar dela, menos elas compreendem, né? Infelizmente, as próprias mulheres também... Isso, exatamente. Num engajamento maior e numa tomada de consciência maior, elas também começam a valorizar o quanto é importante ter mulheres lá nesses espaços, né? Então, o voto das mulheres para mulheres também é algo que a gente reflete sobre isso como uma sensação de organização, né, das mulheres no espaço de decisão. Até porque, né, todas nós somos mães e temos as nossas profissões. Aí você tem que tomar decisões de renúncia para poder fazer tudo o que é preciso fazer em 24 horas, num dia que não tem mais que 24 horas, deveria ter, mas não tem. Nem fala, né? A Yara fez uma Aí... provocação aqui, me senti também, assim, no meu lugar de fala, né, que é de mulher chefe de família. É um desafio ainda maior, né? Porque para estar na política, tu precisa de uma retaguarda. De uma rede de apoio que muitas de nós não tem mais. Vai que eu seguro, vai que eu dou jeito. Deixa que eu cuido dos teus filhos enquanto tu vai viajar. Deixa que eu faço isso. Exatamente. Deixa de levar a criança na escola, sabe? Surgem coisas no dia a dia. Leva, busca. Imagina para a mulher chefe de família, que é o meu caso. Eu tenho 2 filhas, a Bruna já tem 27 anos agora, mas quando eu fui deputada estadual, eu tinha a Bruna em casa, ainda ela era pequena, eu viajava o estado, né? Eu precisava de uma rede de apoio também para estar assim com ela. E hoje a Bruna já saiu de casa, tem independência, e eu tenho a Sofia de 10, fez 10 agora, né? Então eu sou a minha retaguarda. Eu tenho que ser a dianteira, chutar, cabecear e ser a minha retaguarda. Não é fácil. Porque então dá para perceber que... Tem dias que a gente sai assim e pensa, nossa, parece que esse lugar foi feito para nos convidar a voltar para casa. Volta para a caverna. Vai para casa cuidar de filho, que é bem mais fácil. Mas a nossa resistência, né, a nossa resiliência, porque se nós saímos dos espaços de decisão, fica ainda pior. Né? E também a gente não quer que a nossa fala desmotive nenhuma mulher. Então eu sempre me pergunto, será que eu falo tudo? Será que a gente fala das agruras? A gente costuma não falar. Sabe o que eu posso perguntar para reverter, a gente chora sozinha, diz assim, ó, com os próprios botões, porque é isso que não eu ia dá te perguntar para vocês. vocês. Então, sem rede de apoio, 2 filhas, como é que tu fez? Quando eu tinha que viajar? Porque tem uns segredos que a gente pode compartilhar, né? Eu arrumei minha ruguinha botando um trocinho. Eu arrumei meu problema da rede de apoio perdido para uma amiga. Hoje, fugindo um pouquinho, hoje tem várias mulheres que estão sendo Uber femininas, né? Cuidadoras, estão se profissionalizando nisso. Para cuidar da vida dos outros, das outras, para as outras poderem fazer as coisas que precisam fazer, né? É que eu tenho certeza que a Yara vai concordar com isso, né? Nós também, nós nos sentimos sozinhas, assim, no lugar de uma mulher no poder. Tem momentos que isso é muito solitário, com quem dividir as nossas agruras, para não desestimular as mulheres para que elas venham, porque a gente ouve delas, tu é a nossa inspiração. Nossa, como tu me inspira. Mulheres que dizem, eu vou concorrer a vereadora aqui na minha cidade, eu me inspiro tanto em ti, eu te sigo, eu te acompanho. Então, quando a gente tem essa sensação do quanto é grandioso para as mulheres que nós estejamos lá, a gente também se sente lisonjeada, acalentada, e a gente não desiste por essas razões, assim, que não são razões materiais. São razões, assim, do ponto de vista de poder inspirar outras meninas, outras mulheres, né? Sim. Agora, nós também, do ponto de vista político, nós não somos sozinhas. É uma contradição dizer isso, mas, assim, nós temos sempre outras mulheres que estão no nosso entorno, porque mulheres tá ampliando que se colocam isso no agora, nosso né? lugar. Quando vocês iniciaram, de repente, não tinha tantas
para apoiar, mas com o passar dos anos Acho que a foi Yara conta com juntando, isso, né? eu conto muito com isso, né? Tanto o meu gabinete, os meus parceiros, meus companheiros, homens também, não só mulheres, né? Que sabem, a Ana tem a Sofia, a Ana vai, a gente pega a Sofia, a gente se vira, a gente conta sempre com alguma movimentação que dê condições para a gente exercer a nossa função, né? Certo. Esses desafios, independente de partido, né? Hoje, casualmente, nós estamos falando, né? Vocês têm um viés mais da esquerda, digamos assim, mas existem a direita, tá tudo certo. No meio político, vocês percebem que nas outras searas políticas também é assim com as mulheres dos outros partidos? Acho que só vai mudar muito isso assim. não muda, não é mérito de direita, esquerda, Não. isso, aquilo é uma... Pode mudar a condição financeira da mulher, sabe? Se ela é uma pessoa mais aquinhoada, com mais, sabe? Então ela pode ter uma estrutura, uma rede que lhe auxilie melhor. Mas no âmago, assim, no ser mulher, no participar da política como mulher, é a mesma coisa. Ela é mãe igual, ela é sensível igual, é a mesma coisa. E assim, tu falaste da questão da preparação. Atualmente, tem onde a mulher procurar conhecimento prático do dia a dia para este fazer política, ou ser política todos somos, mas o fazer política tem como a gente ir lá estudar, fazer sei lá, olha, é mais ou menos assim que funcionam os procedimentos. Claro, tem que ter bastante feeling, bastante discernimento. Às vezes a gente como é que é? A gente tem muito sexto sentido, não acaba não dando muita bola, né? Mas ele tá certo. Mas onde é que a gente procura esse conhecimento para a gente ter pelo menos uma estrada para percorrer aí? Beth, nós temos lá no nosso partido que é a Ação da Mulher Trabalhista. Ali nós temos certames de debate, de reflexões, sabe, de entendimento e também noções de história política da humanidade, de legislação. Legislação, de negociação. Por exemplo, vocês estão à mesa, às vezes, para aprovar uma lei super difícil. De prática. Com vários outros. Prática política. Como que tu argumenta, onde que tu busca? Tá, tem a lei ali, mas tá aí. E aí a fala, a dialética, a oratória disso, como que faz? Sei. É justamente, né, nesses encontros que os organismos de mulheres, principalmente, fazem. Dentro das hostes partidárias, né, a gente trabalha essas questões. Digamos, uma universidade corporativa ali dentro que permite a bibliografia, fornecer material de apoio. Assim, com certeza, nós temos a Fundação Leonel Brizola também, que tem todo um aporte, né, para além da ideologia, mas também de conhecimento, de preparação, de capacitação para a política e também para a gestão. Porque ser vereador, né, incide em tu ter conhecimento de mínimo que seja de legislação, de como é que tu formata, como é que tu forma uma lei, como é que tu te relaciona com os outros poderes, o executivo, o judiciário, com a sociedade, com as entidades, qual é o papel do vereador, da vereadora. Então, isso é importante. A pessoa que quer, né, colocar seu nome, ela precisa ter premissas que ela precisa saber entender. Porque eu pergunto, porque eu integro um núcleo de empreendedoras e a gente percebe como é difícil e está sendo difícil administrar tempo da empresa e todas somos presa, a maioria de nós somos sozinhas ou temos 1 ou 2 funcionários no máximo, né? E como é difícil conciliar trabalho, família e casa. Eu vejo isso e são mulheres incríveis. Nossa, se dessem um cargo político para elas, eu nem sei o que ia acontecer, né? De tão incrível que seria o trabalho. Como se desse conquistarem, tem que elas se apresentar. Ele nunca é dado. Essa é a primeira regra. Não tem nada, é o contrário. Quando a gente descobre que não existe nada, não existe concessão dentro do patriarcado, e esse modelo de sociedade tem que ser na base da conquista, e aí que a gente percebe, e muitas vezes a mulher também não se dá conta disso, dependendo do meio em que ela atua, onde ela perpassa a sua vida profissional, enfim, ela vai
se articulando, seja, né, de forma mais corporativa ou enquanto categoria. Eu, por exemplo, o movimento sindical foi uma escola para mim. Lá no CEPROL, quando Sim, porque eu lá. iniciei lecionando com 19 anos, com 22 anos eu era diretora de uma escola enorme, eu fui eleita pela comunidade, muito jovem, não era mãe ainda, né? Imagina, uma piazinha, comecei a me organizar, anos. então eu ia nas assembleias da categoria, comecei a compreender, mas por que o município não paga os professores, não valoriza, por que a nossa carreira está assim, por que não tem concurso? Então ali é uma base. Quando eu presidi o nosso sindicato, eu aprendi muito porque eu saí da realidade da minha escola e conheci todas as realidades. Isso foi uma escola para mim. Depois veio a escola partidária, quando eu fiz a escolha pela filiação no PT, né, que é o único partido que eu participei em toda a minha vida. Eu também ali aprendi a organização da classe trabalhadora, tanto dos homens, das mulheres, trabalhadores, trabalhadoras, como partido. E partido é ferramenta, porque a gente não se elege enquanto indivíduo, a gente se elege enquanto partido. Então, quando o eleitorado fala, eu não escolho pelo partido, eu escolho pela pessoa, não é assim. A sociedade precisa compreender como a política funciona. A gente não vota nas pessoas. Se você votou na Bia porque achou ela bacana, mas a Bia tem um partido e ela tem uma ideologia. Queira ou não queira, ela tem um posicionamento político. E essa politização acho que nos ajuda muito. A politização é que faz a gente não desistir. Porque eu acho que se a gente continuasse no campo de como nós entramos ou ingressamos, nós teríamos já desistido, porque a gente olharia e diria, nossa, mas que coisa mais desigual. O meu próprio partido não tem mulheres na direção, né? O PT é um partido que aprovou a paridade das mulheres nas direções. Isso foi lá no 5º Congresso Nacional, né? Então, hoje existe metade de mulheres e homens nas direções do partido em todos os níveis. Hoje eu sou vice-presidente estadual do PT. E aí, como a Yara falou do trabalhismo, da AMT, que as mulheres trabalhistas se organizam, que tem formação, o nosso partido também. Inclusive, o nosso partido criou um programa que se chama Elas por Elas. Ele é um programa para mulheres petistas que querem concorrer à vereadora ou à prefeita e que não sabem nem como começa. Tu precisa de um contador, tu precisa ter uma política de comunicação, tu precisa ter um nicho para organizar a tua campanha, planejar. E aí eu olho para trás, meu Deus, em 2004, quando eu comecei, eu não sabia nada disso. E neste ano de 2024, agora 20 anos depois da minha primeira eleição como vereadora, onde eu não concorro à vereadora, não serei candidata, eu estou olhando para as mulheres que estão começando pela primeira vez, estou me dispondo a ajudar as mulheres candidatas a se organizarem nas suas campanhas. A entrar nesse projeto. Porque eu pensei, nossa, quando eu entrei ninguém me ensinou nada, mas agora que eu sei, eu preciso dar a mão para outras, para que elas, sabe? Eu acho que isso é interessante, não é a condição da vereadora Yara, a qual nós, posso dizer aqui, né, não combinamos, e não sei se ela me autoriza, mas nós estamos imbuídas enquanto mulheres da cidade. O meu partido já tem uma definição de um companheiro que é candidato a prefeito, mas nós estamos imbuídas para que a chapa que represente a esquerda, a centro-esquerda, tenha uma mulher na majoritária. E a vereadora Yara hoje, ela é uma pessoa que representa de alguma forma esse anseio nosso enquanto mulheres, né? Então ela estará nas eleições de 2024 em alguma ponta, espero que esteja ponteando lá numa majoritária. Eu não estarei concorrendo, mas ao mesmo tempo... Tu tá na rede de apoio. Eu saio hoje, daqui à noite eu estarei em Alvorada, então as mulheres que querem concorrer, as vereadoras da cidade, de outras cidades, Ana, vem cá, fala com a gente, nos ajuda, tô aí. Porque eu acho que se tu sai e não deixa também um legado de outras mulheres chegando, de que serviu, né? Então, são os nossos desafios, assim, atuais, né? Nesse bicentenário aí da... Nossa, essa conversa tá muito legal. Eu sei que tô cuidando do tempo aqui. Eu gostaria de fazer 2 perguntas para vocês duas. Uma, nessa trajetória de vocês... Qual é, assim, a vitória ou a coisa que às vezes não é vitória, mas às vezes é algo assim, puxa, deu certo. O que, né, é a ponta de lança, assim, que motiva vocês nessa trajetória. Haverá, com certeza, as outras, né, conquistas, mas hoje, nesse tempo todo, porque eu li várias coisas sobre a vida de vocês política, né? Então, dessas várias coisas, o que
que é assim que enche vocês de orgulho, de felicidade? E a segunda pergunta é assim, olha, o que realmente frustra nesse processo, assim, para vocês? Eu sei que a gente não, aqui, né, nós queremos estimular as mulheres, mas também não adianta passar romantizar, né? Temos que ser realistas, e é isso que faz vocês serem tão fortes assim. Então, que quer começar, Yara? Eu vi que tu fez uma carinha. Eu lembro, eu comecei pela frustração. Sabe que eu sou uma pessoa que eu me posiciono assim ideologicamente numa posição de centro, né? E comecei a minha vida no PDT, partido que hoje eu estou, até porque o meu tio era vice-prefeito, então... E aí eu tive um dissenso com uma das pessoas do PDT e eu fui para o PMDB, à época. Havia aquela... Logo depois da ditadura, então o PMDB se colocava bem, assim, eu fui para o PMDB. Sim, ele era o grande... Nessa condição, Beth, Ana... eu era presidente da Câmara em 2002. Nós tivemos o caso das fitas, onde os vereadores do meu partido foram envolvidos em atos de corrupção. Como presidente da casa, eu tive que fazer o julgamento deles e lutar muito para que aquele processo não virasse em pizza. Porque havia, né, incidentes processuais ali, mas eu, advogada, sabe, a gente conseguiu, mas para mim foi extremamente frustrante ter que caçar praticamente 12 vereadores colegas de partido. Isso fez com que eu não me sentisse ambientada mais naquele partido. Eu precisei sair dele. Eu precisei sair, buscar outros, né? E depois fui para o Solidariedade e depois, hoje, voltei ao PDT. Então, dizer assim que eu tive, assim, tristezas, sabe? Essas tristezas fizeram com que eu... Que são os meandros políticos, que eu comecei a falar que o quanto a gente não sabe lidar com isso, né? Troquei de partido e não troquei as minhas convicções. Essas permanecem rígidas. E quero dizer aqui para ti, assim, com muita naturalidade, com muita verdade, eu não sento do lado de corrupto. E se alguém diz que quem está do meu lado é corrupto, por gentileza, me apresente provas, me apresente. Então, eu não sento. Então, nessa trajetória de 5 mandatos, eu sofri algumas situações graves, envolvendo delegacia de polícia, envolvendo proteção especial. Isso dá 3 programas. Então, eu vou abreviar, tá? Então, essa é a agrura. As felicidades, a felicidade pode ser, no mínimo, gesto de tu conseguir, né, contribuir para que o município tenha um posto de saúde a mais, tenham uma condição que tu dá para uma pessoa ter um pavimento, sair do barro na frente de sua casa. Tu vai somando conquistas, de novo, não para ti, para as pessoas. Isso é incrível, tu poder ajudar, isso é todo dia uma vitória, sabe? Eu não conto assim uma grande vitória. Não, sou presidente da Câmara 3 vezes, tenho um caminho bacana, mas a vitória é aquela que a gente faz todo dia, que nos dá força para dizer, tu precisa estar aí. Sabe, tu recebeu o chamado e tu atende a esse chamado de vida, de transformação. Cada dia que tu pode ser uma semente a mais de exemplo para as mulheres, para o mundo, bons exemplos, né? O discurso ele comove, mas o exemplo arrasta. Então, é isso nos traz alegria, revigora, energiza, e a gente está nessa sendo feliz todo dia. A gente tem mais... eu acho que a gente tem mais alegrias do que frustrações, né? A gente tem frustrações, não dá para dizer que não. Acho que o processo político ele é um processo, da forma como ele acontece, muitas vezes ele é muito duro e ele chega a ser violento. Eu acho que tem um aspecto assim da política que nos últimos anos, um elemento assim da conjuntura que agregou à política, que é a questão da violência política. Hoje a gente tem visto esse fenômeno acontecendo, as mulheres sendo massacradas nas câmaras de vereadores, desistindo de serem mandatárias, inclusive ameaçadas de vida, de morte, né? E tendo situações que expõem filhos, filhas, crianças, né? A gente tem vários exemplos, assim, eu vi o que aconteceu com a Manuela Dávila, as ameaças que ela sofreu e a filha dela pequena. Eu vi acontecer com a Márcia Tiburi, que é uma filósofa, escritora, que teve que sair do país e morar fora, né, porque ela concorreu no Rio de Janeiro, que a gente sabe como está e como é o ambiente lá.
Então, a violência política, eu acho que ela é hoje, para mim, um elemento que frustra bastante. Porque, para além de tudo aquilo que a gente já vem lutando assim, contra uma grande maré, que é o machismo, ainda a violência, eu acho que ela é um convite para que as mulheres, de fato, não adentrem esse espaço, sabe? Se elas chegam ali, muitas delas não resistem e acabam desistindo e adoecidas. A violência política adoece o emocional, a saúde mental de uma mulher, e não é fácil lidar com todas as demandas e mais isso. Além disso tudo, há uma... Não se vê nos homens como se vê nas mulheres na política, e não só na política, a questão da aparência. E aí ela é atacada na coisa da autoestima, do que tu é, né, como um ser físico. E isso acaba com a gente, Sim. né? Acaba com a autoestima da mulher, né? E a política, beira a brutalidade. Exatamente. A política, né? Tu precisa exercer ela, assim, com o mínimo de prazer, né? Ela tem que ser um lugar onde tu te sinta bem, onde tu seja valorizada. E, infelizmente, o machismo somado com a violência política, ele cria um sintoma, assim, em nós, que às vezes desanima para que a gente esteja em determinados ambientes e espaços. Né? Eu acho que isso, de forma geral, eu não citaria um exemplo ou outro, mas a gente vive pequenas violências, assim, no dia a dia, sabe? Elas vão se acumulando e vão formando um mal-estar em nós. E do ponto de vista das alegrias, nossa, eu tenho várias alegrias, assim, que eu vivi, mas eu lembro agora de duas que são muito simbólicas, assim. O meu primeiro voto como vereadora foi a lei de eleição de diretores, voltando ao município em 2004. Imagina, eu era diretora de escola, o governo, à época, derrubou a eleição de diretores e indicou as diretoras de escola, acabando com o processo democrático, que era tu eleitoral. Falou que tu foste eleita pela comunidade na tua aí, primeira nesse gestão. momento do fim da eleição de diretores, com o argumento de que era inconstitucional, mas a gente sabe que era um interesse assim, político do governo à época, eu era presidenta do sindicato nesse momento, então a nossa luta era por democracia na escola. Se o aluno, o professor, não vota na diretora e não escolhe a diretora, então é um baita retrocesso, né? E a luta da categoria e do CEPROL foi abaixo assinado, queremos a eleição de diretores de volta. Aí, no momento histórico, então, em que eu me elejo e o prefeito Arivanazzi se elege, o primeiro projeto de lei que o governo encaminha para a Câmara foi o projeto que nós redigimos enquanto sindicato. Então, eu saio da direção sindical, porque eu me elejo de vereadora, e ele tinha o projeto de lei elaborado pela categoria. Ele encaminha o projeto tal e qual a categoria fez para a Câmara. E o meu primeiro voto como vereadora foi a lei que eu fiz do outro lado, digamos assim, do outro lado do balcão, sabe? Então, isso para mim... Legislou em casa própria. Sim. Não, mas no bom sentido. Mas nós restituímos, né? Nós isso. restituímos a democracia nas escolas, isso foi muito valoroso, né? E hoje, ainda hoje, em pleno 2024, cidades vizinhas aqui, os prefeitos acabaram com as eleições de diretores, eles indicam as diretoras. Eles têm uma retaguarda, porque a Constituição fala que é um espaço de confiança do governo. Então, existe uma retaguarda. Mas aqui houve essa ousadia, foi feito através de lei e se mantém. E o outro momento foi lá em 2014, 10 anos depois, olha como a vida é assim, a cada 10 anos comigo, né? Vou ter que achar qual é o momento de 24, que eu ainda não sei qual é. Mas lá em 14 eu sou deputada estadual grávida da Sofia, e aí tu acompanhaste, a Sofia nasce e o regimento da Assembleia Legislativa não prevê a licença maternidade para deputadas. Então, para mim, aquilo foi um momento assim, a casa me disse, não, porque a senhora não tira uma licença saúde pode tirar por 4 meses, o suplente não assume. Eu falei, porque eu não estou doente. Ser mãe não é estar doente. O nosso regimento deveria prever licença maternidade, e não previa. Guria, bom, a história é muito longa, daria um podcast, mas a Sofia nasceu, eu não aceitei tirar a licença saúde. Quando ela tinha 12 dias, eu voltei a trabalhar com ela. Eu amamentava ela durante a comissão de educação, presidindo, amamentava no plenário, saía do plenário, trocava a fralda, voltava.
Aquilo foi criando um constrangimento, os deputados, mas por que ela não tira licença saúde e nós mulheres, que éramos só 7, e em 55 a bancada feminina era 7, nós dizíamos, não, nós não queremos licença saúde, queremos um regimento que compreenda a chegada da mulher na política. E aí você teve o apoio de todas as mulheres políticas, independente de partido, foi uma bandeira esquerda, única tucanas, daí. trabalhistas, petistas, 7, mas todas me abraçaram. E o regimento mudou quando a Sofia tinha 30 dias. Então, dos 120 dias, eu perdi 30. Mas valeu a pena. Nós tiramos uma fotinho, eu e a Sofia, ela tinha uma pulseirinha com o nome dela. Assim, o dia que a lei passou, eu tenho a foto até hoje. Aí eu pude sair e gozar da licença. Depois veio a Juliana Brizola, mãe, veio a Manuela, mãe. Então ficou lá. Mas o caminho já estava aberto, lá, né? sabe? Então eu tenho existem momentos que a gente pensa, poxa, como valeu a pena eu ter estado aqui, eu ter feito a diferença, né? Sim. E ter deixado para outras mulheres. Porque a maternidade, eu não posso falar com tanta propriedade como vocês duas, mas a maternidade eu acho que é um dos grandes motivos das mulheres não entrarem na política. Sim. Mesmo querendo, mesmo por tendo isso que eu te dizia vontade, que são várias todo razões. conhecimento, Uhum. mas como cuidar daquele ser, né? Então tem que ter um Parece discernimento incompatível, gigante. sabe? Uhum. Tem horas que chega a ser mesmo. É um amor incomensurável, né? Isso é. Então, tu E geralmente tu até balança. pode cuidar, tem pessoas para te ajudar ou a não. Eu me preocupo às vezes com a modernidade hoje da geração dos filhos únicos, porque as nossas meninas também serão filhas únicas e elas vão ter que rede de apoio quando tiverem seus bebês. Muitas não querem mais nem ter, né? Porque nos 2 primeiros anos é insano. Sim. É insana a responsabilidade que a gente tem sobre aquele Tem que largar a carreira muitas vezes, né? É verdade, Muitas. Deixa preterida a carreira. E para encerrar, gurias, ó, Já? 50 minutos. Olha, ó. Ô, Beth. Já estamos a 50 minutos. Beth Companhia chamou 2 tagarelas aqui. Beth, balanço. É o- Companhia chama a mulherada, daí o assunto não termina. Não, com certeza. Mas não imagina, e nem deve terminar, né? A gente Tem nem que começou. continuar. Para quem está nos ouvindo, disse, acho que eu vou pesquisar mais sobre isso. Qual é o conselho para você que vocês dariam, por exemplo, para uma menina 18 anos decidindo o que vai cursar, que carreira que vai seguir? O que vocês diriam para ela? Sempre. O que a Yara de hoje diria para a Yara de lá, a Ana, ou para tua filhota que se decidir? O que vocês falariam para ela? 92 anos depois do primeiro voto. No campo da política. No campo da política. É que a política, ela não é só o calendário eleitoral. A política não é só eleições, ela não é só partido, não é o exercício do voto. A política é todos os dias, em todos os lugares. Lá na escola, lá no Grêmio Estudantil, onde as meninas se organizam, lá na Associação de Moradores, lá no Clube de Mães, lá na nossa categoria, a política é todos os dias. Então, quando muitas, assim, erroneamente dizem, né? Ai, nunca me envolvi com a política e nem quero me envolver. Eu sempre digo, tu já estás envolvida. Aí elas me olham assim, sim, tu estás envolvida porque se tu não entrares e não opinares, alguém vai decidir por ti, a tua vida, os teus direitos. As leis estão garantidas, eu tenho essa percepção. A nossa Constituição, ela é maravilhosa, não é por falta de leis, existem leis federais, estaduais, na Câmara, deixamos legado, outros vêm, muitos propõem. As proposituras são imensas, mas elas precisam acontecer na prática. E a prática da política é o cotidiano, e isso não se faz sozinho também, não se faz isolado dentro de um partido. Eu sou a Ana, eu quero aprovar um projeto, eu chego lá, apresento o meu projeto, mas se eu brigo com todos, os meus colegas votam contra, meu projeto não passa. Então a política também é uma ciência de habilidade, eu preciso dialogar, inclusive com aqueles que pensam diferente de mim. Principalmente. E hoje o ódio contaminou bastante a política, a ponto que quase que quem diverge não consegue nem exercer a educação assim do cumprimento. Então, no caso, né? dizer para a menininha, olha, aprende a falar bem,
lê muito, Eu estuda diria muito isso. para ter o traquejo para entrar lá e dizer, E na essa prática, luta né? aí eu vou ganhar. Eu Vai na diria, prática. estuda, participa, não deixa os homens decidirem a tua vida, seja dona da tua vida desde pequena. Não deixa só os meninos, né, dizendo, Claro. é assim, é assado. Tu não vai jogar bola porque isso é coisa de menino. Não deixa. A Sofia já é muito assim, sabe? A Bruna também. Eu acredito, não sei o que a Yara diria, mas eu diria isso. isso tudo e diria assim: invadam. Este é o nosso lugar de fala. Então vamos embora, gurias, vamos lá. Sabe, tinha um tempo que as mulheres, quando chegavam, Ana, num ambiente, elas se olhavam, o cabelo dela, olha o sapato que ela tá, olha os brincos dela. A mulher não usou batom, não pintou as unhas. Gente, vamos Mas olhar. ainda é muito assim, né? Parou Ainda aqui. Tem umas coisas, a rivalidade nesse entre as mulheres é um dos pontos e que isso também eu acredito não corrobora. que Aqui aí eu nós ia ainda chegar. nós precisamos dar uma Eu virada de diria, chave aí. experimentem. Mulher vota em mulher, mulher se apresenta para concorrer, escolhe um segmento de trabalho, sabe? Escolhe umas lutas que tu queira, seja na área da educação, seja na área do direito, enfim, a vida acontece. Busca um segmento, procura, talvez hoje a internet nos favorece tanto, né? Tem tantas Muito. influências, vai ser uma influencer dos bons feitos. Se Uhum. quer, se tem vontade de participar da política, bom, o campo é fértil. E é até amplo. porque é Oceano Azul, como é que é? Nós temos 2% só das mulheres no poder aqui em São Leopoldo, então Oceano Azul é o que é? É um meio que está todo para ser desbravado, né? Vamos semear Então, e vamos tá. colher. Gurias, olha, muito obrigada. Agradeço demais a presença de vocês aqui. Desejo muito sucesso nessas jornadas de vocês aí, que quem sabe em março do ano que vem voltamos a conversar, né? A gente conversa, faz um TBT aí, ou Show. um revival aí. Então, olha, agradeço demais. Pessoal, então, nosso podcast de hoje, esse episódio está entrando no seu final. Eu agradeço demais que vocês estejam nos ouvindo, nos acompanhando pelo canal no YouTube. Agradeço demais também se vocês derem um like, fizerem algum comentário, alguma avaliação, para que esse programa se torne cada vez melhor e que a Beth esteja sempre em tão boas companhias como essas duas aqui hoje. Até o próximo!